Oi, pessoal! Vocês se lembram de mim? Eu sou a Andrea e hoje eu vou ler para vocês o último capítulo do livro O Sobrinho do Mago. Vocês se lembram como é que termina o capítulo anterior? Aslan permite que Diggory pegue um fruto e leve para sua casa. Vamos ver o que acontece no último capítulo? Então vamos lá. Página 177. Fim desta história e começo de todas as outras. Não precisam de anéis quando estou com vocês, falou a voz de Aslan. As crianças piscaram e olharam em volta. Estavam novamente no bosque entre dois mundos. Tio André, estendido no chão, continuava a dormir. Aslan, ao lado, dizia: Devem voltar agora, mas há duas coisas a que devem prestar atenção: um aviso e uma ordem. Olhem. Virem um pequeno vazio na relva. Quando aqui estiveram da última vez, esse vazio era um lago. Quando mergulharam nele, chegaram a um mundo onde o sol moribundo iluminava as ruínas de Charme. Não há mais lago. Aquele mundo acabou, como se jamais tivesse existido. Que a raça de Adão e Eva receba esse aviso. Mas a gente é tão ruim como as pessoas de Charme? Indagou Polly. Ainda não, filha de Eva, ainda não. Mas estão caminhando para isso. Não é impossível que um homem perverso de sua raça descubra um segredo tão pavoroso quanto o da palavra execrável e use esse segredo para destruir todas as coisas vivas. Breve, muito breve, antes que envelheçam, grandes nações em seu mundo serão governadas por tiranos parecidos com a imperatriz Jades, indiferentes à alegria, à justiça e ao perdão. Avisem, página 178, seu mundo deste grande perigo. E a ordem é esta: logo que puderem, tomem do tio os anéis mágicos e os enterrem, para que ninguém volte a usá-los. As crianças olhavam para a face do leão enquanto ele pronunciava essas palavras. De repente, nunca souberam como aconteceu, foi como se a face de Aslan se tornasse um mar de ouro no qual flutuavam. Inexprimível força e ternura passavam por eles e por dentro deles. E sentiram que jamais na vida haviam sido realmente felizes, bons ou sábios, nem mesmo vivos e despertos até aquele momento. A lembrança desse instante permaneceu com eles para sempre. Enquanto viveram, se alguma vez se sentiam tristes, amedrontados ou irados, a lembrança daquela bondade dourada retornava, dando-lhes a certeza de que tudo estava bem. E sabiam que podiam encontrá-la ali perto, numa esquina ou atrás de uma porta. Um minuto depois, ou 3, tio André, já acordado, despencaram no barulho e no cheiro forte de Londres. Achavam-se na calçada, diante da casa dos Ketterley. Tudo como antes, menos a feiticeira, o cavalo e o cocheiro. Faltava a barra no poste. Lá estavam os restos do cabriolé e lá também estava a multidão. Todos falavam e pessoas ajoelhavam-se diante do policial ferido, perguntando: Como está? Sente-se melhor? A ambulância estará aqui num instantinho. Puxa, disse Diggory para si mesmo. Parece que a aventura toda aconteceu num abrir e fechar de olhos. Muitos procuravam Jades e o cavalo. Ninguém tomou conhecimento das crianças, pois ninguém percebeu que tinham ido e voltado. Quanto a tio André, pelo estado, página 179. Pelo estado de suas roupas e pela cara cheia de mel, não poderia ter sido reconhecido por ninguém. Felizmente, a porta da frente estava aberta e a empregada continuava lá, apreciando a confusão. Que dia fabuloso teve a moça! E assim as crianças não tiveram dificuldade de empurrar tio André para dentro antes que fizessem qualquer pergunta. Ele correu pelas escadas à frente. As crianças temeram que demandasse o sótão para esconder os anéis restantes. Mas não precisavam preocupar-se. Tio André procurava era uma garrafa escondida no guarda-roupa. Saiu de roupão
e foi direto para o banheiro. Diggory perguntou a Polly: Será que você pode apanhar os outros anéis? Quero ver mamãe. Perfeito, a gente se vê mais tarde. E Polly subiu para o sótão. Diggory respirou fundo e, na ponta dos pés, dirigiu-se ao quarto da mãe. Muitas vezes a vira naquela mesma atitude, afundada nos travesseiros, o rosto pálido e magro de trazer lágrimas aos olhos. O menino tirou do bolso a maçã da vida. Assim como a feiticeira parecia diferente em nosso mundo, também o fruto do jardim da montanha parecia diferente. Havia muitas coisas coloridas no quarto, é claro. A colcha, o papel de parede, a luz do sol na vidraça e a bonita blusa azul da mãe do menino. Mas quando Diggory retirou a maçã do bolso, essas coisas todas nem pareciam ter cor. Até a luz do sol parecia mortiça. O fulgor da maçã lançava estranhas luzes no teto. Nada mais... Página 180. Nada mais merecia ser olhado, e nem era mesmo possível olhar para outra coisa. E o perfume da maçã era como se a janela daquele quarto desse para o paraíso. Oh, meu querido, que linda! Quer comer a maçã agora, por favor? Será que o médico vai aprovar? Indagou ela. Pensando bem, acho que ele não vai se importar. O menino descascou a fruta e deu à mãe em pequenos pedaços. Antes que ela terminasse, sorriu, mergulhou a cabeça nos travesseiros e adormeceu. Um sono natural e bom, sem necessidade daquelas drogas medonhas. Era, Diggory o sabia, o que a mãe mais queria no mundo. Certo de que ela já se achava melhor, beijou-a no rosto de leve, saiu do quarto com o coração aos pinotes, levando o miolo da maçã. Durante o resto do dia, ao olhar para as coisas, todas tão comuns e sem magia, não chegou a ter grandes esperanças. Esta, a esperança, só veio quando se lembrou dos olhos de Aslan. À tarde, enterrou o miolo da maçã no quintal. No dia seguinte, quando o médico chegou para a visita diária, Diggory inclinou-se no balaústre da escada para ouvir. O doutor dizia para a tia Leta: Minha senhora, é o caso mais extraordinário de toda a minha carreira. Parece até um milagre. Não diga nada ao menino por enquanto. Não é bom criar falsas esperanças. Mas, na minha opinião... E a voz do médico ficou muito baixa para ser ouvida. Diggory foi ao quintal e assobiou para Polly o sinal secreto. Ela não pudera aparecer no dia anterior. Página 181. E a sua mãe? Perguntou logo a menina, de cima do muro. Acho que vai dar tudo certo. Mas desculpe, prefiro não tocar no assunto por enquanto. E os anéis? Peguei todos. Olhe, não há perigo. Estou usando luvas. Vamos enterrá-los. Vamos. Marquei o lugar onde enterrei ontem o miolo da maçã. Polly desceu do muro e foram até o lugar. A marca seria desnecessária. Já alguma coisa nascia da terra. Não tão rapidamente como em Nárnia, é claro. Arranjaram uma colher de pedreiro e enterraram os anéis, inclusive os que usaram, num círculo em torno do broto. Uma semana depois, sem dúvida nenhuma, a mãe de Diggory achava-se melhor. Mas 2 semanas, página 182, já podia sentar-se no jardim. Um mês mais tarde, toda a casa estava mudada. Tia Leta fez tudo o que a convalescente pediu. Janelas foram abertas, reposteiros foram recolhidos para aclarar os quartos. Havia flores por todos os cantos, coisas mais gostosas para comer, e a mãe voltou a cantar ao piano. Às vezes brincava de tal jeito com as crianças que tia Leta dizia: Você, Mabel, é mais criança do que as crianças. Quando as coisas vão mal, parece que vão de mal a pior durante certo tempo. Mas quando começam a ir bem, parecem cada vez melhores. Depois de 6 semanas desta vida feliz, chegou da Índia uma carta do pai de Diggory. O já velho tio-avô Kirk havia morrido. Pelo jeito, o pai agora estava riquíssimo. Iria aposentar-se e deixar a Índia para sempre. Morariam na grande casa de campo,
da qual Dígore ouvira falar a vida inteira, mas na qual jamais pusera os olhos. O casarão com armaduras, estábulos, canis, bosques, barreiras e montanhas lá no fundo. Dígore sentiu que seriam para sempre felizes. Mas devo contar para você mais duas coisas. Polly e Dígore continuaram grandes amigos e encontravam-se quase todas as férias na casa de campo. Foi aí que ela aprendeu a montar, a nadar, a tirar leite, a fazer bolo e a subir em montanhas. Em Nárnia, os bichos viveram em grande tranquilidade. A feiticeira não apareceu para perturbar a paz, nem qualquer outro inimigo durante centenas de anos. O rei Franco, a rainha Helena e os filhos viveram felizes em Nárnia. Os meninos casaram-se com ninfas página 183, e as meninas com deuses da floresta e do rio. O poste que a feiticeira plantara sem querer brilhava noite e dia na floresta narniana. O lugar passou a chamar-se Ermo do Lampião. Quando, anos mais tarde, outra criança de nosso mundo chegou a Nárnia, numa noite de neve, a luz ainda estava acesa. Essa aventura está, de certo modo, ligada às outras que estou acabando de contar. Foi assim. O miolo da maçã, plantado por Dígore no quintal, transformou-se numa linda árvore, crescendo no solo de nosso mundo, muito longe da voz de Aslan e do ar novo de Nárnia. Não deu frutos que fizessem reviver uma pessoa doente, como aconteceu com a mãe de Dígore, embora suas maçãs fossem mais belas do que todas as outras da Inglaterra, incrivelmente salutares, mas não de todo mágicas. Mas dentro dela, na sua própria seiva, a árvore, por assim dizer, nunca se esqueceu da árvore de Nárnia, a qual pertencera. Às vezes balançava-se misteriosamente, quando não havia vento soprando. Creio que nesses instantes havia altos ventos em Nárnia. De qualquer forma, viu-se mais tarde que a árvore guardava a magia em sua madeira, pois quando Dígore era um homem de meia idade, um famoso professor dado a grandes viagens, já proprietário da mansão dos Ketterle no campo, uma grande tempestade derrubou a árvore. Como não lhe agradasse a ideia de cortá-la e aproveitar a lenha na lareira, o professor utilizou parte da madeira para fazer um guarda-roupa que foi levado para a casa de campo. Um guarda-roupa, pessoal. Apesar de ele próprio não ter descoberto as propriedades mágicas do guarda-roupa, outra pessoa o fez. Um guarda-roupa mágico. Foi, página 184. Foi esse o começo de todas as idas e vindas entre Nárnia e o nosso mundo, que estão contadas em outros livros. Quando Dígore e seus pais foram morar na grande casa de campo, levaram tio André, pois o pai do menino dissera: devemos evitar que o velho faça alguma bobagem, e não é direito que a coitada da tia Leta carregue-o sempre nas costas. Tio André nunca mais na vida se meteu em feitiçarias. Tinha aprendido a lição. Com o correr dos anos, passou a ser mais simpático e menos egoísta, mas sempre gostou de levar as visitas à sala para contar-lhes secretas histórias de uma dama misteriosa, pertencente a uma família real estrangeira, com quem ele andara às voltas pela cidade de Londres. Um demônio de temperamento, dizia ele. Mas que mulher, meu amigo, que mulher! E assim acabamos o livro. Vocês viram que no último capítulo ele fala sobre um guarda-roupa mágico, com indas e vindas a Nárnia? Pois bem, assim começa o segundo livro das Crônicas de Nárnia. O primeiro foi esse que a gente leu, O Sobrinho do Mago. O segundo, alguns de vocês já conhecem, e tem livros, e tem filme. Que tal assistir esse filme agora que vocês estão em casa? Ele se chama O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais!